Boa noite, meus amigos. Estamos aqui atendendo uma promessa que fiz de fazer uma live no tema tratando das funções de um vereador, tá? Eu quero aqui me apresentar para que possam saber como que a gente chegou até aqui. Então, como muitos sabem, eu sou bacharelando em Direito, tá? E esse privilégio de estar estudando Direito, eu tive a oportunidade de participar do projeto Câmara Municipal Universitária. E esse projeto, ele foi um divisor de águas na minha vida. E esse divisor de águas, ele foi muito mesmo importante e que me trouxe o despertamento do exercício de cidadania, tá? E o que acontece, né? E esse divisor de águas do projeto Câmara Municipal Universitária, essa experiência única de eu ter passado por ali, eu tive a experiência de participar ali do CCJ, do projeto, eu presidi o urbanismo, e também compartilhei com muitos outros ali ideias e projetos que nossos companheiros também compartilharam ali. Foi uma experiência muito bacana. Teve o engraçado é que desde o começo da gente entrar, teve as formas de fazer alianças, para formar um grupo, tal. Então, assim, eu senti na pele mesmo como funciona a realidade ali de um vereador, tá? E esse despertamento do sentimento, eu resolvi sair das quatro paredes ali, eu saí dali muito motivado em poder exercer cidadania, em poder fazer algo para o próximo, para nossa cidade, nossa Curitiba, e foi muito gratificante, tá? E a herança da participação do projeto, gente, foi aquelas áreas de espera para motocicletas, que eu sempre lutei há muitos anos, que eu vejo ali como uma forma de poupar vidas, entendeu? Diminuir os conflitos entre carros e motos, pois sabemos que as motocicletas são mais velozes, elas saem na frente, então diminui totalmente o conflito. Então, isso foi uma conquista que Curitiba teve, essas áreas de espera para motocicleta. Após agora, todo esse trabalho meu, acabei me tornando um dos curitibanos mais atuantes na solicitação de serviço público, orientando, ajudando as pessoas na execução de uma simples troca de uma lâmpada, poda de árvore, limpeza de terreno baldio e assim por diante, que foram centenas de solicitações de auxílio ao próximo. Então, há poucos dias eu fiz uma pesquisa nas redes sociais para ver aquelas pessoas que têm me acompanhado e fiz duas perguntas. Uma das perguntas eu perguntei qual seria a função de um vereador. Pela minha tristeza, 56% das pessoas, das dezenas de pessoas que ali votaram, não sabe qual é a função de um vereador. Uma outra pergunta também, você lembra quem foi que você votou? 62% das pessoas não lembravam. Então, gente, é muito preocupante a gente ver essa realidade de pessoas que não lembram quem você confiou em colocar ali. E tendo essa surpresa, gente, eu resolvi convidar para esse bate-papo e esse esclarecimento para aquelas pessoas que têm essa dificuldade e não conhecem, o meu amigo Vitor Miranda Capacle, que ele vai aparecer aí agora, e ele vai estar falando para todos os senhores sobre qual é a função de um vereador. Então, seja bem-vindo, Vitor, apareça aí, dá o ar da sua graça, e esse é o jovem de 25 anos, pessoa que eu aprendi a admirar ali na Câmara Municipal de Curitiba. Eu costumo dizer que ele como idealizador, ele ficava só observando o movimento, mas ele tinha o conhecimento de tudo que estava acontecendo ali. Eu aprendi a admirar um jovem de 25 anos, gente, 25 anos. Até comentei hoje com outras pessoas que comentaram que era imperdível essa live, quero falar para ele aqui. E
Eu até comentei, falei assim, que o Vitor é um tipo de pessoa assim que precisa surgir muito dezenas de Vitor para influenciar na nossa realidade. Então, ele é a pessoa que vai esclarecer e falar para você, meu amigo, e todos que vai ser o alcance, não tenho dúvida, vai ser muito grande. Ele vai ter toda a liberdade agora de se apresentar e de falar para nós qual que é a função do vereador. Seja bem-vindo, Vitor. Bom, primeiro, obrigado pelas palavras. Acho que não mereço todos esses elogios, mas obrigado pelo convite e também obrigado pela iniciativa, né, de tentar minimamente produzir uma live, um conteúdo que busque explicar qual que é a função, qual que é o papel de um vereador. Eu acho que me cumpre falar um pouco sobre a Câmara Municipal Universitária, né? Você acabou fazendo referência ao projeto, e apesar dele ser de minha iniciativa e de outros jovens de Curitiba também, não foi a primeira vez em que Curitiba teve essa oportunidade de simular a atividade de um vereador. Se não me engano, em 2004, 2005, por iniciativa de uma única universidade, houve uma pequena simulação também. Se não me engano, também em 2017, também teve uma pequena simulação de uma outra universidade, também com alguns jovens estudantes. Nós temos na Assembleia Legislativa do Paraná, e aí, então, na figura de deputado estadual, uma excelente simulação, essa mais extensa, de 2 semanas, para justamente a simulação da figura de um deputado estadual, e o projeto da Câmara Municipal Universitária, ele surgiu justamente para trazer para a esfera municipal um projeto de simulação que envolvesse todas as universidades, e daí, então, né, um pouco do mérito que eu tenho em relação a isso, de conectar todas as universidades e de fazer uma simulação extensa de 2 semanas que permitisse não só ir ali naquela espaço para falar para o público, para votar, mas também discutir dentro das comissões e todo o trâmite legislativo, que eu acho que é aí que está a riqueza, né? Eu acho que eram os apontamentos iniciais, e você me convida e me coloca numa missão aqui de tentar minimamente explicar qual que é a função do vereador. Vou tentar fazer jus a esse convite. Eu acho que, para a gente desenhar o que é um vereador, seria legal ter noção da origem dessa palavra, que ela vem, isso do grego, não preciso entrar nesses detalhes, mas vem de vereda, e a ideia seria caminho-ponte. E é justamente isso. O vereador é a ponte entre a população e o poder executivo, o poder legislativo, a administração do Estado. É essa a função de um vereador. O contato mais próximo que a população como um todo consegue ter com a administração pública, né? Porque, se for possível fazer uma analogia, um município é um grande condomínio. Isso aqui é quase um prédio, do qual o prefeito é o síndico, né? Não dá para todo mundo dar opinião sobre como as coisas vão ser encaminhadas aqui. Então, a gente minimamente elege algumas pessoas para representar nossos interesses ali e auxiliar o síndico na administração do nosso prédio, do nosso condomínio. E é isso que é o vereador, né? Se num prédio, num condomínio, você elege um conselho deliberativo que vai ajudar ali o síndico a tomar as decisões e até mesmo fiscalizar as ações do síndico, então o município é bem próximo a isso, né? Nós temos, então, os vereadores que vai fazer justamente essa função de ajudar, mas também fiscalizar a atuação do nosso síndico, que é o prefeito da cidade. Eu acho que esse é o primeiro desenho, mas é importante ressaltar que na figura do nosso vereador, da nossa vereadora, existem 5 funções. E essas funções se dão até mesmo por uma vontade constitucional, nossa Constituição de 88, mas do qual 2 ali são não menos importantes, mas talvez chame menos atenção, que é justamente a função administrativa e a função judiciária, do qual eu não vou falar muito, mas é importante registrar. A função judiciária dos vereadores é justamente julgar os pares, ou até mesmo o próprio prefeito. É daí que sai um processo de impeachment do prefeito, ou até mesmo a cassação de um mandato de um vereador. Essa é uma função, não é a principal. Também administrativa, ou seja, os vereadores são responsáveis pela Câmara Municipal. Então, essas funções são inerentes aí. Agora, as nossas 3 principais funções, e eu acho que essas são, sim, as mais importantes, e é o
o objetivo dessa nossa conversa aqui é justamente a função legislativa, a fiscalizadora e até a função de assessoramento, né? No legislar, ou seja, os nossos vereadores eleitos, vereadoras eleitas, têm que produzir lei, tem, né? Não é uma obrigação, mas enfim, é nesse conteúdo, em cima de leis que vá fazer referência às situações municipais, ou seja, desse nosso grande condomínio que é a cidade, né? Então, questões atinentes à nossa cidade e que não tenha nenhuma legislação estadual, nem nenhuma legislação federal que determine sobre isso, que legisle sobre isso, é justamente aí que o vereador vai atuar, né? E daí que a gente vai ter diferenças entre cidades, em cidades que têm situações que são proibidas, situações que não são proibidas, coisas que podem, coisas que não podem, lugares que tem que pagar estacionamento na rua, lugares que não tem que pagar estacionamento na rua. Tudo isso é decisão desses nossos candidatos eleitos que estão aqui gerenciando esse grande condomínio que é a cidade, né? A função de assessoramento é justamente quando o vereador consegue, de alguma forma, participar das tomadas de decisão do prefeito, né? Existem muitas decisões que é do prefeito. Então, a questão de infraestrutura, a construção de coisas, enfim, tudo isso que a gente faz e vê a cidade crescendo e sendo modificada, enfim, tudo isso se dá através de licitação, a gente teria que fazer uma conversa mais técnica em relação a isso, e isso é de iniciativa do prefeito, ou seja, a população elege quem é o grande síndico da cidade, e ele vai tomar essas decisões e tem legitimidade para isso. A questão é, alguém tem que fiscalizar. E esse alguém é os vereadores. Também o Tribunal de Contas, mas vamos falar aqui da questão dos vereadores. E essa talvez a principal atribuição e função do vereador, e mais importante, e talvez muitas vezes esquecida, né? Ou não muito falada. O vereador, ele tem justamente essa obrigação e essa função de fiscalizar todas as atividades da prefeitura. Ou seja, se o nosso síndico eleito está tomando as melhores decisões para a nossa cidade. Ou se essas decisões estão sendo tomadas observando critérios mínimos, se não está tendo superfaturamento, se os recursos estão sendo bem utilizados, né? Os vereadores também participam de decisões muito importantes na questão orçamentária, né? Então, existem 3 leis orçamentárias, enfim, que são de iniciativa do prefeito, mas que passa justamente pela Câmara Municipal, e é ali que os vereadores podem se manifestar, podem alterar algumas coisas e, de fato, participar da gestão de uma cidade, né? Uma outra situação muito importante, e aí nós vemos que o debate público, a população não participa muito disso, isso a gente precisa mudar, e daí a riqueza dessa sua proposta é uma prerrogativa do prefeito de determinar algumas urgências. E faz sentido. O prefeito pode, sim, determinar algumas urgências. E quando ele determina algumas urgências, ou seja, de projetos de autoria dele, isso trava a pauta da Câmara dos Vereadores, e isso determina que os vereadores precisam se manifestar naquilo lá e aprovar alguma questão orçamentária naquele sentido, um empréstimo, uma mudança de um recurso para fazer alguma coisa na cidade, né? E daí, então, a importância do vereador. Você mencionou ali que a maioria das pessoas não lembram em quem votou. E isso é muito preocupante. Por quê? E até mesmo por como se desenha o nosso país, como foi pensado o nosso país, o município ele é de muita importância. Muita importância. O que nós temos hoje, enfim, aí poderíamos conversar muito tempo sobre isso, as motivações para isso, mas nós temos hoje uma população que se interessa muito mais com o que está acontecendo em Brasília, com o que está acontecendo no Planalto Central, e não lembra em quem votou para vereador. Sendo que o que afeta mesmo o seu dia a dia é o que acontece no seu bairro, é o que acontece na sua cidade. Exatamente. Né? E daí que eu parabenizo muito a sua atitude, que é o seguinte, nós precisamos lembrar a população que é necessário participar da vida pública no dia a dia. Essa ideia de que eu elejo alguém e esqueço e não tenho mais responsabilidade sobre isso é uma tristeza. Porque a gente distancia a população da participação da vida pública, e querendo ou não, isso aqui tudo é um grande condomínio, né? Se você mora num prédio,
você quer saber o que está acontecendo no seu prédio. Se você mora numa cidade, você quer saber o que está acontecendo na sua cidade, você quer participar disso. E a população precisa lembrar dessa importância, não precisa saber quem que é o vereador que votou, precisa cobrar desse vereador. Porque esse vereador é justamente aquela ponte, né? Numa cidade de 1 milhão, 2 milhões de pessoas, a gente precisa selecionar 38 para que as coisas encaminhem. E eu preciso saber de quem eu vou cobrar. Eu votei em um, eu tenho que saber de quem cobrar. Vitor, e se o que eu elegi... Pode falar. Esse gancho que você está falando aí, por exemplo, de se organizar. Por exemplo, em Curitiba tem 10 regionais, né? Se por exemplo, se organizar por grupo, regionais, por exemplo, para fazer essa... para acompanhar, por exemplo, tem muitos vereadores que são de bairros aqui, não tão abrangentes. Sim. Então, eles ser mais atuantes junto ali com o vereador ali, quando tiver audiência pública, se organizar, quando reivindicar alguma coisa, por exemplo, a turma reclama que, por exemplo, não vem asfalto no meu bairro, que no meu regional está abandonado. Mas por quê? Precisa, por exemplo, esse organizar, apoiar a população. Essa que é que eu costumo dizer, todo cidadão é um agente fiscalizador, entendeu? Essa Exato. É uma colocação que eu... Exato. O vereador, ele foi aquele selecionado, mas ele tem ali, primeiro, uma população que votou nele, e do qual tem que cobrar e tem que estar ativamente em cima. Mas também ele representa aqueles que não votaram nele. Essa ideia de que eu votei e foi eleito e eu vou atuar para quem me elegeu é uma ignorância. Porque não é. Se eu não voto no síndico e ele é eleito, ele também está cuidando do prédio meu, mesmo que eu não tenha eleito ele. Então, assim, é para todo mundo. É o bem comum, né? Claro, se a população que tem direito e deve participar do debate público não participa, não fiscaliza, não cobra do vereador e o vereador não cobra do prefeito, não dá para exigir muito, porque, pô, a população é mais interessada, né? É basicamente isso. O vereador é uma ponte e ele conhece e tem recurso necessário para minimamente fazer pressão e conseguir fazer mudança na sociedade, né? É até uma característica interessante de Curitiba. Curitiba teve o primeiro ouvidor geral do Brasil. Isso foi uma característica nossa. Isso foi em 95, 96, e por iniciativa do prefeito da época foi definido o ouvidor geral. O ouvidor geral era basicamente isso, um espaço, a ouvidoria, né, em que a população, por qualquer motivo, poderia chegar na ouvidoria e reclamar por algum mau serviço, algum problema que tivesse em relação à administração pública. E aí você pode imaginar qualquer tipo de reclamação. Inclusive, se eu não me engano, a propaganda da época era justamente um ouvido com um cotonete. E a ideia era dizer que, ó, estamos ouvindo a população. O primeiro ouvidor de Curitiba, inclusive do Brasil, foi meu professor, que é o Manuel Eduardo Camargo Gomes. A questão que a figura do ouvidor durou apenas 4 anos. Tem excelentes histórias sobre isso, excelentes histórias. Eu estou falando da figura do ouvidor geral porque isso muito se assemelha com o papel, uma das funções do vereador hoje, né? Apesar de ter durado apenas 4 anos, essa figura do ouvidor geral, ela deixou de existir, ou seja, essa pessoa que tinha a capacidade de ouvir uma demanda pontual da população e usar os recursos que tem para fazer pressão e mudar e apresentar uma resposta para a população, ele foi suprimido pela Lei Orgânica de 90. Toda cidade tem uma lei orgânica, né? 88 foi a nossa Constituição, dali a necessidade de lei orgânicas, então os municípios precisavam aprovar uma lei orgânica que justamente vai dizer como é que se organiza a cidade, né? São as diretrizes mínimas. E dentro dessas diretrizes, dentro da lei orgânica, foi determinado que os vereadores, ou seja, a esfera legislativa da cidade de Curitiba, a Câmara dos Vereadores, teria essa função que era do ouvidor. Perdendo essa possibilidade de manter uma ouvidoria, já que a gente tem uma Câmara Municipal para isso. Então, sim, hoje, e principalmente em Curitiba, por toda essa história, nós temos na figura dos vereadores, não só tudo aquilo que eu falei, mas principalmente a figura do ouvidor. Uma pessoa que, sim, tem que ouvir a população, essa reclamação da população, e apresentar uma justa resposta para isso. Encaminhar, usar os recursos que tem para isso, para fazer influência, para apresentar uma demanda, ou simplesmente explicar para a população por que aquilo, enfim, está daquele jeito, segue dessa forma. Muitas são as ferramentas que estão na mão do vereador. Então, muito é o poder do vereador. Além da legislação, que vai mudar efetivamente a vida da população, né? Se a gente
eu sou de São Paulo, e uma situação que eu percebi quando eu cheguei em Curitiba, em relação Curitiba-São Paulo, é o tamanho da pizza. A pizza de São Paulo é muito maior, a pizza grande em São Paulo é muito maior. Em Curitiba é menor. E por muito tempo eu fiquei nessa, mas por que é disso e tal? Basicamente teve uma legislação aqui municipal que determinava a caixa que ia, o tamanho da caixa que ia para transportar comida. Se isso está valendo ainda hoje, eu não sei. A questão é, isso influenciou o tamanho da pizza grande em Curitiba. Em São Paulo, essa lei não existia, as caixas eram enormes, o motoboy andava com um negócio enorme, a pizza poderia ser muito grande. Apenas um exemplo para ilustrar. Na função legislativa, né? Há pouco tempo atrás, a gente lembra como é que foi a questão do Uber, cada cidade tinha uma coisa, justamente isso, ou seja, cada condomínio tem a liberdade para decidir o que vale ali ou não. Né? Isso é a função legislativa. A função fiscalizadora e de assessoramento, talvez esteja muito próximo dessa questão do ouvidor geral, né? Dessa historinha que eu contei, porque é uma realidade nossa. A fiscalização, a gente vai fiscalizar, o vereador vai fiscalizar as contas do prefeito, o uso dos recursos, definir ali os impostos, onde que vai ser recolhidos os impostos, como é que isso vai ser direcionado, mas também, por assessoramento, ele pode sim dar algumas diretrizes, isso é votado ali, manda esse encaminhamento para o prefeito, como mensagem de pautas específicas da população, se isso veio via gabinete, ou se isso veio através de audiência pública, enfim, os caminhos são variados, mas o vereador tem recurso para isso. Uma outra possibilidade também é o pedido de informação, ou seja, quando se vê um gasto ali, que talvez não seja o que era esperado, ou um uso em determinado espaço, o vereador pode sim pedir informação, pedir que o prefeito se manifeste em relação a isso, ou seja, por que está agindo dessa forma, por que está tomando essas medidas, né? Então, o vereador é muito importante. E ele é a ponte, é o que é capaz de mudar a nossa realidade mais próxima, né? E a gente não está muito participativo nisso. A gente não lembra para quem vota, a gente não participa disso, depois que vota, não vai atrás, não exige, né? E é mais ou menos isso o desenho que a gente tem que ter do vereador, para a gente saber como é que pode cobrar, né? Eu fico muito feliz de ter visto, fizemos um projeto vinculado à universidade, enfim, universidades, faculdades de todo lado de Curitiba, foram lá simular só a questão legislativa, né? Dentro da nossa possibilidade de simulação, a gente só podia simular a função legislativa, com a apresentação de propostas, como você mencionou aí. Mas disso te deu um gatilho da fiscalização, ou seja, de sair na rua e falar, pera, por que isso está acontecendo assim? Por que a cidade não está olhando para essa situação? E isso qualquer cidadão pode fazer. E esse convite à cidadania, eu fico muito feliz de ver esse desdobramento, né? Sei que isso está refletindo em outras pessoas estão tendo noção do poder que tem, nós temos essa ferramenta que podemos cobrar da prefeitura, mas assim, todo mundo pode participar da vida pública, né? O vereador é alguém que foi eleito para isso. E melhor que seja uma pessoa que tenha uma extrema comunicação com a população. Porque é ele a primeira pessoa que a gente vai recorrer, caso a gente precise encaminhar alguma coisa. Importante registrar, o vereador não é um cara que vai fazer mudança, né? Não vote num vereador imaginando que ele vai construir uma escola no bairro, porque não é assim. Quem decide isso é a prefeitura. Existe lei, as diretrizes, existe plano diretor, esse é um outro papel muito importante. A cada 10 anos, existe a votação do plano diretor. Se eu não me engano, 2024. Posso estar errado, mas é mais ou menos. Daqui 4 anos a gente vai ter que votar isso de novo. E isso vale por 10 anos. E aí o vereador participa. A questão é, hoje nós estamos dentro de um plano diretor que foi votado por vereadores que talvez nem estejam mais eleitos. E nossa vida está sendo afetada por isso. A prefeitura está fazendo licitação em cima de coisas que foram decididas muito atrás. Não é atropelar, né? Então, a administração pública sempre se referencia com coisas anteriores, decisões anteriores, do qual o vereador participa. Então, eu acho que é mais ou menos nesse sentido. É esse desenho que eu precisava dar. Em relação a essa situação, até mesmo hoje de manhã, quando parei para pensar essa conversa que a gente ia ter,
e até mesmo naqueles áudios que a gente mandou pela manhã, eu lembrei de uma situação, um livro que caiu na minha mão aqui, do Janine, até separei. Renato Janine, ele foi ministro da Educação, e nesse livro ele faz uma passagem em relação a uma escola. Eu realmente fiquei sensibilizado com essa história. Uma escola de Heliópolis, eu até tomei nota aqui, Heliópolis, que fica na capital de São Paulo, uma comunidade. E ali, essa escola fundamental tinha acabado de comprar, que seja ali, 2.000 computadores para o laboratório de informática. E antes mesmo da instalação e implementação desses computadores, enfim, das crianças daquela escola fazer uso, a escola foi arrombada no meio da noite e roubaram os computadores. O diretor chegou na escola, viu aquela situação, bairro, comunidade, tomou uma decisão. Ele saiu rodando todo o bairro, parando em cada bar, cada esquina, cada lugar que tinha aglomeração de pessoas e falando: roubaram o futuro dos seus filhos. Roubaram o futuro dos seus filhos. Vocês têm que ter ciência disso. Nós tínhamos computadores e isso aqui era o futuro das nossas crianças. Roubaram o futuro das suas crianças. E fez uma campanha por toda a comunidade. Primeiro, avisando todo mundo que esse roubo tinha acontecido. E segundo, dando uma oportunidade para que os computadores fossem devolvidos. E foi. Depois de ali 2, 3 semanas, ele recebeu, anonimamente, uma comunicação dos ladrões, falando que queria devolver os computadores que não tinham passado a mercadoria para frente e que fariam isso caso não existisse denúncia. E foi assim que o diretor tomou as decisões e os computadores foram recuperados para a escola. E dessa mobilização, a comunidade percebeu da importância que a escola tem para aquele ciclo. Depois desse episódio, o diretor mandou demolir todos os muros da escola. E a escola passou a ser um espaço aberto dentro da comunidade. Sem muros, sem segurança. Por quê? Porque aquela comunidade entendia que aquilo ali era o futuro da própria comunidade. É disso que a gente fala quando a gente fala de mudança de Brasil. Quando a gente tem uma população que está se interessando por política, isso é legal. Nos últimos anos a gente tem percebido isso. E está muito quente esse debate ainda. Mas nós temos sim o interesse da população na participação da política. Nós temos que entender que é o seguinte: a mudança do nosso Brasil, a mudança do nosso país, está em a gente participar da eleição do Conselho Tutelar. E não da gente ficar batendo cabeça com quem vai ser ministro do meio ambiente, entende? O presidente está tomando decisão. E a gente só fica ali, pensando em governador de estado, pensando em presidente da república, em notícia de presidente da república. Quando a gente liga a televisão, é só disso que a gente escuta. Se eu estou no interior do Paraná, se eu estou em Guarapuava e eu ligo a minha televisão numa TV aberta, no meio da tarde eu vou estar tendo notícia do Rio de Janeiro e de Brasília e eu não sei o que está acontecendo na minha comunidade. Então, esse trabalho que você está fazendo de convite à cidadania, de convite da população de participar da administração pública é maravilhoso, porque é essa a mudança. É essa a mudança. A população tem força, a população tem capacidade de se organizar e precisa desse convite, entender qual que é o papel dela nisso tudo. O vereador é responsável e a população também é. Se a gente tem um vereador que não está atuando como deveria, mais culpado é a população que não está cobrando dele atuação do que o próprio vereador que está agindo ali. Essa postura de votar e esquecer, e votar como aposta, né? A gente aposta em alguém e daqui 4 anos viu se deu certo e aposta em outro. Isso é um absurdo. A população precisa participar. E esse convite que você está fazendo da população participar é maravilhoso. Eu acho que esse é o meu primeiro fala. Já deu mais de meia hora aqui. Eu acho que você pode fazer alguns comentários aí, a gente vai conversando. Não, então, Vitor, é bem essa mesmo que eu insemino para onde eu passo, entendeu? Assim, tem pessoas que chegam em mim, até me deixaram uma correspondência no local aqui em Curitiba. Eu cheguei lá para buscar, lá estava assim: Edevaldo Silva, agente fiscalizador. Colocar. Então, tipo assim, o agente fiscalizador está ali. Daí eu comentei para aquele porteiro, né? Que deixou para mim ali. Eu falei assim: ó, tá vendo que agente fiscalizador? Tu não pensa que eu sou o agente fiscalizador. Eu não sou. Eu sou um cidadão que tenho procurado contribuir de uma forma, às vezes, muito simples para muito. Falou assim: pô, tem um lixo ali, móveis abandonados, um dia o caminhão vai passar. Não.
eu exerço ali, eu quero ver minha cidade limpa, minha rua. Eu quero que Curitiba continue sendo uma cidade de referência de limpeza pública, tá? Às vezes, ele tem excelência, nota 10 que eu dou para esse tipo de serviço, mas é como, por exemplo, uma pessoa que chega para você como advogado, reclama e não pede para você que entrar com ação para provocar a justiça, para ele receber a sentença e ter a justiça que ele precisa. Como que eu uso esse exemplo? O serviço público. A gente provoca o serviço público, eles vão lá e vão executar. Muitas das vezes as pessoas, elas vê o problema, não provocam, eu falo porque eu vi foi centenas, entendeu? Tô fechando agora em um ano 1.500 solicitações de serviço público, é coisa pra caramba. As pessoas vê ali, corta a árvore em frente da sua casa e joga ali. Aí espera, ali apodrece, tipo assim, fica ali, vai pro bueiro entope, causa alagamento, entendeu? Coisa simples, que a pessoa pode contribuir dessa forma, entendeu? Então, assim, o agente fiscalizador, por exemplo, todo mundo, que nem você falou, chamar as pessoas para a cidadania, entendeu? Tem algo errado aí no seu bairro, se organiza, entendeu? A gente vê quando os servidores públicos, por exemplo, eles reivindicam alguma coisa, eles vão ali na porta do legislativo ali e faz aquele movimento, né? E às vezes, a gente viu em Curitiba que transferiram esse ano lá para a obra de arame, entendeu? Ali, por exemplo, é uma afronta à democracia, entendeu? As pessoas estão ali se manifestando, entendeu? Eles insistiram de ser contra, os servidores públicos não estavam aceitando, eles organizaram uma audiência lá na obra de arame, entendeu? Tipo assim, será que essas pessoas têm nos representado de verdade? Em vez de ele encarar de frente, ouvir as pessoas, e vai se refugiar no lugar para eles oficializar aqueles que eles querem que o povo tá contra, né? Dois pontos me surgiu aqui do que você disse. Primeira parte da sua fala, e dentro da analogia que eu falei ali do prédio, do condomínio, eu moro no 11º andar. A minha síndica mora no 6º. Ela não vem no meu andar nunca. Se eu tenho um problema no meu andar, por mais competente que ela seja, por mais que ela queira manter em ordem, ela não passa por aqui. Então, sim, é minha função mandar um WhatsApp para ela, e aí, na cidade, o WhatsApp é você ter um vereador, ou seja, essa ponte, alguém que você pode recorrer, avisando determinada situação. É ajudar a administração pública, né? Claro, é responsabilidade de quem é eleito tomar o cuidado para ter maior ciência possível do que está acontecendo na cidade. Mas também não é possível imaginar que a prefeitura ela é onipresente para saber o que está acontecendo. E a partir do momento que eu tenho uma plataforma em que eu demando pedidos, me parece lógico que a prioridade é o que chega nas reclamações. Ou seja, a prefeitura disponibiliza um espaço para você reclamar. Para reclamar e avisar de necessidades. As pessoas estão preenchendo. Você está fazendo isso por muito tempo. Muito bem, inclusive. Né? O que aparece ali é prioridade. O que não aparece, como é que a prefeitura vai saber? Como é que a prefeitura vai ajudar? É responsabilidade da população participar disso. Claro, né? Quando a gente vota, elege um vereador, fica essa sensação de que tá lá, é responsabilidade deles e eu não preciso mais participar e fazer parte. Só que essa ideia é equivocada. Né? Não é que nem um advogado, não é uma procuração que eu passo e falo, ó, toma conta do meu negócio. Não é assim. O interesse é público, é coletivo e todo mundo tem que participar disso. Nós temos ali vereadores eleitos, um mandato. Isso troca, que são as pessoas que vão fazer a ponte, vão utilizar da estrutura para atender a população. Né? Atender essa população, veja, não são pedidos do tipo, olha, preciso de rua no meu bairro, e aí daqui 15 dias vai estar passando rua, porque não é assim que funciona. Né? A administração pública tem todo um rito necessário. Mas, sim, existe forma do vereador conseguir mobilizar e encaminhar demandas, e mais, fiscalizar. Nós temos um plano diretor, o plano diretor determina coisas bem básicas, e se eu estou oferecendo determinado tipo de serviço para um bairro, é natural que outro bairro também tenha direito a receber esse serviço, enfim. Né? A outra situação é da representatividade, que você mencionou, só um comentário rápido. Se a gente pegar
nossa população e tentar fazer um retrato bem rápido ali. Homens, mulheres, situação de renda, enfim, perfil do curitibano. E a gente confrontar isso com os nossos quadros, né, na Câmara dos Vereadores, isso em qualquer cidade, tá? Inclusive em Brasília, deputados, senador, a gente vai ver uma diferença muito grande entre o que é a população e a quantidade de representantes que tem. Então, justamente por essa não participação da população tão ativa nisso, a gente acaba tendo eleições um pouco distorcidas no que é a situação representação, né? Então, pera lá, quantos trabalhadores existem em Curitiba? Quantas pessoas acordam e precisam pegar um ônibus e trabalhar e voltar e tal, tudo mais? Eu acho que é a maioria esmagadora. Se a gente olhar para dentro da nossa Câmara Municipal, quantos dali têm essa característica? Ou pelo menos procuram falar por quem tem essa característica, né? Então, isso é importante, ou seja, quando você vota, você tem que olhar e tentar eleger alguém que é do seu, alguém que te represente, alguém que você fique tranquilo, que quando falar e você não estiver vendo, provavelmente vai falar o que você pensa e provavelmente vai defender o que você defende. É mais ou menos por aí, né? E não votar em pessoas que vão revolucionar a coisa, porque isso não existe. O que a gente tem é um trabalho de formiguinha e de longo prazo. Exatamente. E nessa deixa aí, que você fala a respeito da pessoa não lembrar, né? O que acontece? Até comentei essa semana, eu acho que quando você for votar, se vota alguém que está deixando marca em você, entendeu? Por que eu falo deixando marcas assim? É que você não vai esquecer, por exemplo, quando você acontece um acidente, por exemplo, você com a marca, você lembra o resto da vida. Investigue, pesquise, saber essa pessoa, qual que é a representatividade que ele já teve. Eu estava comentando, tem que usar até uma hashtag, Vitor, dizendo assim, projeto sim, promessa não. A pessoa chega, ele só está condicionado em fazer alguma coisa se ele foi eleito. Então está errado isso aí. Isso é promessa, gente. A pessoa... Ela quando realmente essa pessoa ela está engajada, apaixonada por aquilo que faz, por exercer cidadania, quando ela vai colocar o nome dela, na verdade, ela já tem que ter deixado marca, já, entendeu? Tem que ter trilhado o caminho da educação. A pessoa tem que ter um preparo, por exemplo, acadêmico, de repente, eu quero chegar lá, eu fiz uma especialização em urbanismo, eu fiz direito constitucional, administrativo, eu sou um cidadão, assim, muito... que tem muito voltado à assistência social do município, ajudando os menos... Então, assim, tem que ter essa marca. Pode ter certeza que você nunca vai esquecer, entendeu? E se ele te decepcionar, aí você tem a oportunidade de chegar e mudar depois. Escolher, observar outra pessoa que vai deixar essas marcas para você saber a quem você recorrer. Infelizmente, eu costumo dizer, Vitor, agora vai começar a surtir um monte de dinheiro aí, vai injetar dinheiro, entendeu? Porque que a política, a velha política que a gente entende, o Vitor testemunha, eles chegam aí com um monte de dinheiro, gente, com um fardo de dinheiro que vocês não têm noção do que é gastado. E a pessoa, você vai olhar para o histórico dela, só muita publicidade, colocando uma imagem sem trabalho tipo voluntário e de cidadania para o município, mas aparece como um marqueteiro que cria uma imagem da pessoa, mas uma imagem que não vai ter como ser cobrado depois, porque aquilo não é verdade, entendeu? Aí a pessoa some, depois de 4 anos aparece de volta com o discurso, fica o fim das obras. Então, gente, pessoas use critério na escolha, entendeu? Para que você não seja frustrado depois. Aquilo que ele está falando, pessoas que possam realmente te representar e poder ser muito frutífero e também não seja egoísta também, né? Que tem pessoas que quando entra ali também, ele não quer trazer muita população, ele tem medo de alguém tomar o lugar dele, entendeu? Ter mais representatividade. Não, deixa as pessoas crescer, que a cidade ela vai ser muito enriquecida com tudo, não é mesmo, Vitor, entendeu? Tem espaço para todos, todo cidadão ele pode participar da vida pública.
E como você mencionou aí, eu acho que a parte mais importante é justamente essa, a participação da coisa pública, da administração pública, ela independe de estar eleito, né? Uma mobilização de bairro, mesmo que não tenha um vereador, consegue sim exigir informação da administração pública, consegue sim encaminhar pautas, inclusive consegue encaminhar até projeto de lei. Um vereador consegue encaminhar um projeto de lei, quando ele tem um gabinete, todo assessorado, projeto de lei, coloca isso e tem um rito próprio dentro da Câmara Municipal. A população, quando se organiza, também consegue fazer isso. Só me engano, 5% do eleitorado. A questão prática é o seguinte, quando você chega com um projeto de lei para um vereador, ou até mesmo para a presidência da casa, e fala, olha, tem aqui 5% da assinatura de todos os eleitores de Curitiba, mais fácil de conferir mesmo se essas 5% da população está ali assinando, é colocar projeto para votação. Então, é o que acontece. Então, quando existe mobilização, é possível uma parcela da população conseguir colocar seus interesses lá. A questão é, se não existe mínima organização, alguém vai fazer isso, né? Eu não gosto muito da ideia generalizada que a gente tem da política, de como a política é um espaço em que só pessoas mal intencionadas estão ali e tudo mais. A mídia tende a divulgar notícias ruins, isso é fato. Então, se a gente tem ali um núcleo de pessoas e a gente tem problemas, a gente vai ter notícia dos problemas. As coisas boas acabam ficando mais embaixo. Você é a prova disso mesmo. Está todos os dias aí trabalhando pela cidade, mas a gente não vê todos os dias a mídia falando de você, né? Então, assim, é mais difícil promover uma boa notícia do que uma notícia ruim. Então, a gente acaba recebendo só notícia ruim, seja da Câmara dos Vereadores, seja da Prefeitura, seja do Governo do Estado, seja de Brasília, seja de tudo. Isso vai gerando uma sensação de que a política é um espaço que a gente nem deve se interessar. E é aí que mora o perigo. Porque a partir do momento que a população se afasta disso, aí não tem mais o que fazer, porque o mal intencionado tem um espaço amplo para trabalhar, né? Então, se a gente... Não vou pegar, não é a proposta da nossa conversa, mas se a gente pegar a nossa casa legislativa ali, a Câmara Municipal, nós temos excelentes pessoas ali dentro. Pessoas de primeiro mandato, pessoas de mandatos mais novos, pessoas que têm histórias completamente diferentes e que, sim, fazem um excelente trabalho. Só que a gente acaba não sabendo disso, né? Ou sabendo pouco, porque não tem notícia disso, né? E essa questão da participação popular, do convite à cidadania, é a parte principal disso tudo, e daí até mesmo quando você me convidou, Vitor, você participou da organização, é o autor, enfim, fez a Câmara Municipal Universitária, isso me convidou para esse tipo de discussão, para essa atuação cidadã, vamos colocar assim, e eu estou como pré-candidato, queria ter essa conversa. Eu nem coloquei na balança aqui questão de partido, de ideologia política, porque nada disso importa. Exatamente. Se a gente está falando de pessoas que querem participar do debate público e da discussão do que vai acontecer na nossa cidade, é disso que a gente quer. Exatamente. Independente de matriz política, de ideologia, provavelmente se a gente bater aqui, muita coisa a gente não concorda, mas nós estamos dispostos a vir para o debate público, a conversar e discutir e participar, essa é a principal palavra, participar da vida pública, né? E todo mundo tem capacidade de fazer isso. Isso começa no bairro, aquela história que eu contei ali, da escola, de uma comunidade de São Paulo, em que um diretor de escola consegue mobilizar uma comunidade inteira por uma pauta necessária, né? Nós temos casos aqui em Curitiba de escolas municipais que surgem justamente de mobilização popular, coisa de 15, 20 anos atrás. Ou seja, a comunidade sente a necessidade, a comunidade encontra quem vai doar o terreno, a comunidade encontra quem vai doar a coisa, quem vai construir isso, ela apresenta tudo isso quase mastigado para a administração pública, e a administração pública só encaminha juridicamente o que tem que ser feito, e a escola começa a funcionar. Então não precisa ser vereador, não precisa ser prefeito para mudar a sua realidade. Eu acho que essa é a principal coisa. Participar da comunidade.
Então, assim, que nem sempre o Vitor sempre acompanhou, a gente compartilhou algumas ideias, fala para ele falou como o cidadão pode ter oportunidade, né? Eu sou prova, por exemplo, né, Vitor, o projeto do mototáxi em Curitiba. Sim. Eu tinha ideia na mão, entendeu? Um vereador adotou, ele cedeu a plenária, por exemplo, apresentei para os vereadores, audiências públicas. Por quê? Alguém saiu da zona do conforto, falou assim, pô, é uma necessidade que tem de Curitiba, eu vou propor. Foi adotado por um vereador legitimado, é um projeto, pode dizer, de iniciativa popular, que eu apresentei, fundamentei muito bem, assim, tipo, se forem assistir as imagens, como eu fundamentei, argumentei, falei, provavelmente que vão debater mais, vão ouvir mais as pessoas, mas simplesmente, que nem você sabe, foi arquivada. E para minha surpresa, Vitor, eu não falei isso para você, mas eu conversei com uma pessoa próxima a um dos 5 da comissão, sabe? Ele falou para mim, mas na cara dura, chegou para mim e falou assim, ó, lá foi arquivado porque é prejudicar os taxistas, entendeu? Defender os taxistas. Então, quer dizer, assim, por exemplo, defende uma categoria, e como que fica aquelas pessoas, por exemplo, que a gente que somos estudantes, trabalhando o dia inteiro, dias de prova, por exemplo, você vê que tem tolerância, entendeu? De prova. A pessoa ter essa oportunidade de pegar um mototáxi e até ir para sua faculdade, para ir numa entrevista, um compromisso que o trânsito vai fazer com que ele não honre um compromisso, por uma proteção por uma categoria, por exemplo, arquivado, entendeu? Por exemplo, cidadão comum, quem sou eu? Da bola da vez, que nunca ninguém me viu na vida, nem com. Eu nunca tive filiação, e nunca fui ligado numa figura. Ninguém precisa ver que eu caminho sozinho em Curitiba. Até agora, no momento agora, eu praticamente tipo assim, as pessoas mesmo que têm me recebido, têm visto, e eu não tenho contado grudado em figura política. Por exemplo, por causa dessa imagem, grudado afincamente, entendeu? Claro, agora a gente vai ter que. Eu já estou unido com um grupo muito bom que eu acredito que vai ser muito bom para Curitiba. E agora é o momento da gente trocar ideias e colocar em prática algo melhor para nossa Curitiba, né, Vitor? E assim, e como também a manifestação do cidadão também foi a área de espera ali que a gente apresentou na. Engraçado, Vitor, uma experiência que vou contar para você aqui, isso é interessante como que as coisas, a experiência da Câmara Municipal Universitária foi fantástica. Porque pensa bem, hoje está sendo essas áreas de espera, por exemplo, eu vivo no trânsito aí, a gente vê que os motoqueiros vêm, se posicionam, acabou aquele conflito, né? Uhum. Mas lá dentro da Câmara, teve pessoas que votou contra. Tá registrado isso aí. Teve na simulação 8 ou 9 que votou contra. Agora, sim, eles não tiveram a oportunidade de fundamentar por que você é contra. Porque a Constituição, quando eu fundamentei lá que eu apresentei, é que os veículos maiores têm que cuidar dos menores. Né? O pedestre, o ciclista tem que cuidar do pedestre, o motoqueiro do ciclista, o carro do motociclista e assim por diante. Ou seja, a moto ela tem que ter uma proteção, o motoqueiro tem que ser protegido dos carros maiores, criar mecanismo para resguardar a vida, a integridade física dele. E teve pessoas ali que, mesmo fundamentando e vendo o projeto, 9 ou 10 votou contra. Respeito. Agora, não é difícil a pessoa hoje ver aplicado esse sistema e estar no trânsito e ver quantas vidas, conflitos de trânsito que o carro, o tranco motoqueiro, eles começam a ter consciência. Eu vou deixar o corredor livre, o motoqueiro se posicionar, eles vão arrancar na frente e vai seguir o rumo. E lá na vida real também do legislativo, é assim, tem pessoa que é só do contra, entendeu? Só porque é do partido oposto, ele não está nem preocupado se vai atingir. Isso que eu acho um erro também que precisa se alinhar, é ver o bem comum e você agir ali dentro com sua própria consciência. Não ser massa de manobra ali também, porque muito acontece isso. Você sabe disso, você acompanha mais gente. Pessoas que são marionete, entendeu? Eles acabam, de repente, não continuando a vida pública, perdem a representatividade, porque foi contra o interesse dos cidadãos, entendeu? A experiência na Câmara Municipal, para mim, foi um reflexo, entendeu? Como teve também que você viu que eu sempre fui muito bem atuante ali, né? Eu conflitava mesmo o que eu pensava, como eles também talvez falam assim, poxa, porque ele pensa diferente de mim. E ele tem que respeitar esse que pensa diferente de mim. E eu tô ali para tentar argumentar de uma forma, gente, eu acho que o dinheiro público tem que ir para aquele lugar, vamos priorizar. Isso que essa harmonia e a experiência da Câmara Municipal Universitária foi
Eu sou apaixonado pelos projetos, eu já falei para o Vitor, pensa num garoto propaganda do projeto que está aqui, entendeu? Por quê? O projeto Câmara Municipal Universitário, que atende estudante universitário, o projeto também Agente Fiscalizador, que eu estou começando o movimento Agente Fiscalizador, é para trazer essas pessoas, entendeu? Você que quiser participar da vida pública, venha, abaixa o aplicativo, entendeu? Chega de iluminação, escuridão na sua rua, podas de árvore, limpeza pública. Venha comigo. Vamos ajudar a fazer uma cidade melhor. Vamos construir para os nossos futuras gerações uma cidade melhor. Essa que é a mesma coisa que o Câmara Municipal chama os acadêmicos para viver uma semana lá. O agente fiscalizador fala, venha você também, vamos contribuir para a nossa cidade. Então, assim, parabéns, sempre fui admirador da sua pessoa. Eu fico muito feliz desse desdobramento, né? Que nem falamos um pouco ali, e eu lembro que isso foi uma coisa que a gente conversou, aqui tá aparecendo ali, eu perdi, mas quem está interagindo ali, eu vi tanto que o Lucas Nega quanto o Gustavo Salles interagiram ali com a gente. E 2 também organizadores do evento, né? Dividiram comigo a autoria do projeto. Eu lembro da gente conversando na época sobre isso, como o uso que você estava dando para isso, transformando essa oportunidade, é uma coisa que jamais a gente tinha pensado. A simulação ali de 2 semanas, né, que a gente criou uma parceria com a presidência da casa, e fica aqui um registro do agradecimento dessa abertura, né, aceitaram nós ali, por 2 semanas, para simular apenas uma das funções do vereador, que é a função legislativa, né? Como você mencionou aí, do bolsão ali, do motofretista, enfim, da moto também, né? Enfim, qualquer um que faça uso da moto. É só a função legislativa. E existem outras, que a gente mencionou aqui mais cedo, né? E você acabou se interessando, entendendo a importância da função fiscalizadora e dando um uso que, eu vou ser bem honesto, talvez seja ímpar. Eu acho que eu nunca vi isso no Brasil. Um cidadão que não está eleito, que não está nada, que pegou e falou, eu vou pegar e vou exercer minha cidadania. Né? Podem vir falar, mas o Edevaldo está fazendo isso é questão de vereador? Não é. Qualquer cidadão pode fazer. Verdade. Né? O aplicativo está lá, eu deveria estar fazendo isso. Eu deveria estar saindo na rua e vendo e falar, prefeitura, porque é participar da administração pública. Veja, isso é uma forma, né? A gente mencionou outras. A mobilização da comunidade, projeto de iniciativa popular, até mesmo recorrer a um vereador eleito e demandar acesso a informações, na prestação de contas, na licitação, tudo isso é público, é de acesso público. Talvez não tão facilitado, mas é público. E tem que estar disponível, né? Então, e assim, o vereador consegue ter acesso a tudo isso. Pode falar. E assim, diante de tudo que eu fui vivenciando, Vitor, o que aconteceu? Eu tenho muitas frustrações ainda. Mas por que frustrações? Desse serviço de fiscalização que está no aplicativo ali, eu tenho função, posso solicitar lombada física, eu posso solicitar um sinaleiro de pedestre. Sim, pode encaminhar. Encaminhar o pedido. Mas, assim, qual que é a minha frustração, por exemplo? Eu tive, por exemplo, algumas situações, por exemplo, em frente de clínicas, clínica de condomínios de muitos moradores, pessoas chamaram foram mais de uma. Falei assim, Edivaldo, tenta solicitar uma lombada física ou um redutor de velocidade. Não foi uma nem 2. Eu abri o chamado, né? Eu acho que duvido vocês mandarem engenharia para ir no local, dar aquela resposta montada já, que já tem texto pronto, monta. Fala assim, precisa... a engenharia foi até o local e constou que ele não está de acordo com a legislação federal, entendeu? Agora eu fico pensando... Existe uma lista só para fazer um apontamento, existe uma lista de prioridades. Então, assim, a administração pública, ela segue por alguma coisa. E o vereador teve a oportunidade lá atrás de participar. Então, se hoje a gente demanda alguma coisa e vem uma resposta da administração pública não tão adequada, vamos assim dizer, para o nosso interesse, é porque ela está seguindo um projeto mais antigo, né? E lá atrás houve espaço para
para o vereador se manifestar e falar, olha, precisa dar atenção para isso, precisa incluir esse tipo de característica nesse projeto. É mais nesse sentido. As coisas são mais antigas, né? E essa participação, daí que eu falei, a participação é contínua. A gente tem que participar agora para a gente entender o que está sendo decidido agora, para que a gente comece a ver isso daqui 4 anos. Para daqui 4 anos, quando a obra estiver acontecendo, ela acontecer da forma que a gente ajudou a tomar a decisão aqui atrás. Né? Não adianta nada ir lá na obra e falar, olha, tá errado. Enfim, tinha que participar aqui atrás. Então, mas assim, como eles colocam do aplicativo ali, eu acho que eles tinham que fazer um estudo maior, demore dar o retorno. Sim. É impossível, é impossível eles pegar uma solicitação de uma lombada física e uma semana depois dar uma resposta. Que foi do local e tal. Não é possível. Então, se está ali para abrir o chamado, tem que, por exemplo, ali mandar pessoas ali para entender quantas população que mora aqui, entendeu? Um condomínio tem 500 famílias que moram aqui, 300, entendeu? Aí vai o movimento, faz uma fiscalização mais contínua. Não, simplesmente a questão é uma, é as prioridades que eles dão, às vezes, do orçamento que você falou, eles descartam, entendeu? Então, assim, essa parte minha frustrante que eu poderia ter ajudado mais pessoas, entendeu? Ter, de repente, salvado mais vidas, por exemplo, em clínicas. Acho que cortou o áudio. Foi a parte que me frustrou, de não conseguir alcançar mais pessoas e poder ajudar mais pessoas a solucionar problemas dessas envergaduras, entendeu? Mas acreditamos que com o apoio popular das pessoas, pode ter certeza que muitas coisas, realidade, podem mudar a futura, né? Sim. Tem que participar da coisa pública como um todo. Maravilha. E um comentário que eu acho que é válido, até mesmo para a gente ter uma noção. Curitiba está com mais de 1 milhão de pessoas, né? Um vereador eleito, poucos mais do que 1.000 votos. Alguns milhares de votos. A proporção em relação à população é muito pequena. Isso é característica da quantidade de candidatos que a gente tem e como esses votos são extremamente pulverizados. Nessa toada do que a gente estava falando ali da mobilização da comunidade, ou seja, um bairro unido, um bairro que se preocupa com o próprio bairro, consegue muito bem eleger um vereador. Porque tem muito mais pessoas do que necessárias para eleger uma pessoa. Né? Então, essa mobilização popular é muito importante. Entender que precisa dar atenção para o que está acontecendo na sua comunidade, no seu local, no seu dia a dia ali, e minimamente participar disso. A gente vê inúmeras iniciativas nesse sentido que não tem nada a ver com a administração pública. ONGs, igrejas, enfim, né? É possível participar da coisa pública sem estar na cadeira do vereador. Né? O vereador, ele, assim, assume a responsabilidade dessa ponte. Né? Estava mencionando a questão da lombada eletrônica e tudo mais. A gente está fazendo um apanhado geral do município, do Brasil como um todo. Mas a gente vai ter cidades muito maiores e cidades muito menores. Conforme a cidade vai aumentando, é necessário a organização, a administração pública começar a pulverizar isso, criar competências, enfim, facilitar a administração. Então, às vezes, a questão da lombada pública numa capital como Curitiba tem que ser encaminhado por um lugar. Se a gente vai para uma cidade pequena de 70 mil habitantes, o encaminhamento é por outro. Né? Claro, o vereador é a pessoa que vai entender como é que tem que ser feito isso e vai conseguir fazer a demanda pública acontecer, naquela figura do ouvidor geral que eu falei. Né? Essa figura que a gente tinha em 86, que foi até 90, e em 90, com a lei orgânica do município, essa figura do ouvidor público, essa pessoa que está ali para receber toda a demanda da população e dar devido encaminhamento, isso foi incorporado pelo legislativo, que é os vereadores. Né? Então, sim, essas demandas, não é o vereador que tem o poder de decisão, em muitos casos, mas com certeza é ele quem tem a capacidade de conseguir saber qual caminho tem que ser tomado para exercer pressão naqueles que têm o poder de decisão. E participar também na prestação de contas, na avaliação disso tudo, enfim. Bastante detalhes aí, mas é a visão geral da questão. Mas, assim,
Gente, então a gente deixa registrado aqui, gente, então, acho que deu para vocês ter uma noção daquilo que você pode, de repente, cobrar, usar critérios. Então, a gente falou bastante coisa aqui que pode acrescentar na escolha, entendeu? Eu acho que o futuro da política está nessa forma, levar conhecimento, entendeu? A informação, que como o Vitor acabou falando, que a mídia ela só leva as coisas que não prestam. Tem muita coisa boa também para levar de informação, entendeu? E esse bate-papo da gente foi muito, muito mesmo interessante, foi um crescimento para mim, eu aprendi muito aqui também. E outra coisa, Vitor, esse flash final para a gente pedir, uma coisa que devia ser obrigatório na faculdade, principalmente no curso de Direito, era ter direito eleitoral, entendeu? Que é uma fragilidade que o MEC deveria exigir para ter mais participação, principalmente, ou em todos os cursos, talvez não, mas no curso de Direito, o Direito Eleitoral ele devia fazer parte da grade obrigatória, entendeu? Ele fica aberto, a faculdade, ela coloca na grade dela, na ementa ali, conforme ela quer. Então, assim, eu acredito se, de repente, alguém lá na federação colocar essa obrigatoriedade nos cursos de Direito, pode ter certeza que o futuro vai melhorar ainda mais. Mas, assim, eu lá tenho minhas dúvidas que ele tem esse interesse de... Mais do que isso, não só na faculdade, mas no ensino fundamental. Talvez ali pela 5ª série, a criança, jovem, adolescente já tem capacidade de entender muita coisa, né? Constituição, né? Então, não direito eleitoral, mas algumas questões em relação à coisa pública, ao Estado, o que são os poderes, o que é o poder legislativo, ou seja, que faz as leis, que vai definir a regra do jogo, e que vai definir como é que a gente vai captar recurso através de impostos, como é que isso vai ser usado. O judiciário, que é aquele que vai ter o poder de julgar aqueles, né, que vamos assim dizer, está causando algum mal-estar para a sociedade, que faz parte, e o executivo, aí o presidente, o prefeito, o governador, que é aquele que é responsável por organizar a coisa toda e, enfim, fazer o Estado atender em vários níveis projeto constitucional, né? Quando a gente fala de projeto constitucional de 88, projeto constitucional é um projeto de Estado, ou seja, qual é o papel do Estado enquanto federação, né? Enquanto Estado, né? Estado do Paraná, São Paulo, mas enquanto município, né? Então, isso tudo vai sendo fragmentado em várias esferas, mas a resposta é que no bairro, no postinho de saúde, na escola de ensino primário, tem que estar tendo uma resposta ali. E a gente tem que saber de quem cobrar, né? Quando eu vou no posto de saúde, quando eu vou na escola, na creche, e aquilo não está adequado, não é para o presidente da República que eu tenho que reclamar, é para o prefeito. E eu vou bater na porta do prefeito? Eu não vou. Eu vou bater na porta do vereador que eu elegi. Ou que também não tem eleito. Mas eu vou lá bater. É lá com quem eu vou conversar. É ali que eu começo a exercer pressão. O vereador não me escutou. Então eu vou mobilizar a comunidade. Eu vou participar. 15 pessoas faz barulho. Colocar 15 pessoas na frente da Câmara Municipal é notícia. Entende? Vira mesmo. É isso. Então, assim, se a minha... Porque, olha... O que vai incomodar a população é justamente isso, coisas do dia a dia. É o serviço público que não está dando uma boa resposta, o transporte que não está legal, a segurança pública, são todas coisas da esfera municipal, quando muito estadual. Adianta eu estar pilhado com eleição presidencial e não estar sabendo o que está acontecendo na minha cidade? Eu tenho que saber como fazer pressão para o vereador. Eu tenho que saber qual que é o telefone do gabinete do vereador, que é público. Todo mundo tem acesso, tem que ligar lá e dar pressão. E colocar, que seja, 40 mães na frente da Câmara Municipal para fazer barulho em relação a alguma coisa. Isso é participar da coisa pública, né? Eu acho que é importante esse convite. E agradeço o convite, agradeço e parabenizo todo o trabalho que você tem feito de fiscalização aí desde o projeto. Fico muito feliz de ter minimamente participado com isso, né? Imagino que a CMU, ali, né, a Câmara Municipal Universitária, ela foi o gatilho, mas eu acho que isso é muito mais uma característica sua. E talvez se esse gatilho tivesse acontecido de outra forma, né? Não fosse o projeto, fosse outra coisa, você teria contato com essa informação e também iria surgir essa vontade de participar da coisa pública.
né? Maravilha. Enquanto a toada for participar da construção da gestão pública, da nossa cidade, do nosso município, fiscalizar, participar e convidar as pessoas para esse debate honesto aqui, pode contar com o meu apoio. Maravilha. É o nosso caminho. Então, maravilha, Vitor. Eu também quero te agradecer. Só um fato também, que aquela entrevista que eu dei para a RPC, dentro desse propósito, né? Lá que você for ver o áudio, lá fala assim que dentro do período a solicitação aumentou em 300%. 300%. Aí eu comecei a publicar, ó, para você ver, 300% aumentou lá. Está lá registrado, documentado, informações coletadas do Curitiba 156 ali, que é a repórter. Ela falou, o que acontece? Eu comecei a movimentar, né? Daí eu publicava, imagine só o que uma pessoa, por exemplo, pode influenciar. Ali tem uma participação minha, porque com certeza ali de influenciar outras pessoas. E imagine só, eu costumo dizer assim, mais umas 10 pessoas dentro dessas regionais aumentar em 1000%. Não tenho dúvida disso daí. Sim. E Curitiba vai revolucionar e a gente vai ter qualidade de vida melhor. Vitor, um grande eu legado. quero agradecer a tua participação, tá? A gente já está aqui mais de 1 hora, pelo teu carinho, que muitas vezes que eu socorri, sempre eu tive muita confiança assim, na conservação da informação. Você é uma pessoa muito criteriosa, muito estudiosa, buscava da fonte lá do lugar certo. Você me corrigiu, falou, você está equivocado. Ia lá e mandava para mim, eu olhava, examinava realmente, entendeu? Isso foi o respeito que eu aprendi a ter pela tua pessoa. E continue nessa toada. Menino, sei que você é muito estudioso, entendeu? Prova disso, as informações que você me dá sempre com fundamentação, tá bom? Aquele abraço, gente. Essa live vai ficar registrada aí. Carinho ao mesmo também, viu? Parabéns por tudo. Conta comigo. E todos possam compartilhar para que mais pessoas possam ter esse conhecimento, nem que for básico aqui, da função do vereador. Aquele abraço, Deus abençoe a todos, ótima noite. Até mais. Tchau, tchau. Boa noite, hein?